Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Você sabe, um programa com muita informação relevante para você, para a sua família e para os seus negócios. E eu separei várias notícias sempre relacionadas ao nosso ecossistema, que vai mudar a sua vida, você vai ver. Então vamos lá, para começar, Cíntia Chagas, conhece ela? Ela é toda reverente, tem um jeito assim de mulher elegantíssima, ou melhor, elegantíssima que é o correto, não é mesmo? Então, tem quase 7 milhões de seguidores, mas não é esse o ponto que eu quero abordar. Ela recentemente se casou, se divorciou, foi vítima de violência doméstica. E você vai me perguntar, doutora, o que tem a ver com cartório? Virou fofoca agora? Não, tem tudo a ver com cartório e você vai ver já nesse episódio do programa Cartório Passo a Passo. Fica comigo, tá bom? O que mais? Vamos conversar também sobre o ITBI. Ele está ganhando uma possibilidade de reforma, base de cálculo. A gente vai abordar esse tema porque em todos os negócios, as transações de imóveis incide o ITBI, tá bom? Nos negócios de imóveis. O que mais? Revolução da escritura pública. Olha só esse tema, de custo a motor no judiciário. O que eu quero dizer com isso? Você vai aprender hoje no Cartório Passo a Passo como utilizar a escritura pública, tá bom? E vai ser também com a sessão de precatórios. Vai aprender o que é precatório e que pode ser feito a sessão por escritura pública. O que mais? Eu também trago uma matéria que fala da importância dos cartórios. É claro que eu já sei disso, você que me acompanha também já sabe disso, mas tem essa matéria que traz mais elementos ainda para colaborar com o nosso tema, tá bom? E que mais? No momento do Cartório Passo a Passo, você já sabe aquele momento que eu trago uma mini aula, que eu explico um pouquinho melhor algum instituto jurídico, eu vou falar sobre a procuração em causa própria. E por que eu vou falar da procuração em causa própria? Vem comigo! Eu vou falar da procuração em causa própria porque o meu convidado de hoje é o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Ele é advogado em São Paulo, já foi presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral lá de São Paulo também, na unidade da Sé, criador e fundador, junto com outros colegas, da Adnotari, que é a Academia Brasileira de Direito Notarial e Registros Públicos, e tem muitas informações para você, então você não pode perder, eu volto já, um minuto. É isso aí, voltamos. Vamos começar esse programa com muita energia, muita informação de utilidade pública para você. E essa primeira que eu dei uma chamadinha ainda há pouquinho, que eu falei da Cíntia Chagas, professora de língua portuguesa, muito conhecida no Brasil e fora do Brasil também, chiquíssima, como ela se autodenomina, e de fato é mesmo. Mas o ponto aqui que eu quero abordar é outro. Vem comigo, vamos aqui conversar no programa Cartório Passo a Passo. E o ponto que eu quero abordar é a violência contra a mulher. Infelizmente, tem crescido muito esse número, talvez porque a mídia tem dado mais atenção também, então acaba sendo mais noticiado. E a mulher, normalmente, ela se cala para evitar a exposição, não ter constrangimento. E a Cíntia foi muito corajosa. Ela se casou, mostrou para o mundo inteiro e em 3 meses também se divorciou. Não quis expor a vida dela, não contou inicialmente, mas não tinha como segurar por tanto tempo, não é mesmo? Então, mas por que eu trouxe esse assunto, o nome da Cíntia, para o programa Cartório Passo a Passo? O motivo é o seguinte, os cartórios têm uma campanha chamada Sinal Vermelho, onde a mulher pode fazer um X na mão, né, de vermelho ou qualquer outra cor, mas o nome da campanha é Sinal Vermelho, e apresentar de uma forma discreta, né, a qualquer funcionário do cartório, e ele vai entender esse sinal como um pedido de ajuda. Essa campanha já foi amplamente divulgada, eu não sei dizer se todos, mas muitos cartórios participam e já estão sabendo. Então, se você, mulher, estiver numa situação de necessidade de ajuda, tiver um batom, faz um sinal. Mas se você não tiver um batom, tem um outro sinal que também é muito conhecido, tem rolado muito nas mídias sociais, que não precisa de mais nada. Quer ver? Ó, vem para mim.
É assim, você coloca o dedo polegar no meio e abraça. Então, esse sinal aqui significa pedido de ajuda. Você precisa pedir ajuda, tá bom? Então, é importante você ter esse sinal, porque a gente nunca sabe quando vai precisar pedir ajuda. E você pode contar com os cartórios extrajudiciais de todo o Brasil, tá bom? Eu vou divulgar aqui, tem a imagem aqui na tela, pode compartilhar minha tela, por favor. Então, essa é a Cíntia Chagas, se você ainda não a conhecia, né, tem essa notícia aqui que ela manifesta, né, se manifesta após a justiça negar a prisão do marido dela, tá aqui o nome. O objetivo aqui não é fazer fofoca, nada disso, mas aproveitar que é uma pessoa influente, né, nas redes sociais e no meio que ela atua, para dizer para você ter coragem também de pedir ajuda e não sofrer sozinho. Aqui eu trago algumas imagens, né, que está disponível. Você pode clicar aí no Google, tem várias divulgações e é este o sinal vermelho aqui, tá? Faz um sinal se tiver condição, sinal essa outra forma mais simples que não precisa de batom para pedir ajuda. Além disso, neste mesmo assunto, olha só, trago aqui também a página do cnj.jus.br, tá? Conselho Nacional de Justiça. Então, o que tem relacionado a esse tema? Consulado do Brasil na Itália adere à campanha Sinal Vermelho. Então, houve essa adesão. Então, lá na Itália também vai ser utilizada essa campanha Sinal Vermelho, tá bom? Aqui tem mais matérias, são recentes. Ó, isso aqui é do dia 14 de outubro de 2024. Você está vendo aqui. Tem outra, campanha Sinal Vermelho ganha reforço com a adesão do governo do Maranhão, tá? Motoristas e usuários do Uber estão também sensibilizados com a campanha do Sinal Vermelho. Então, não é uma utopia, não está começando agora, isso já é uma realidade, são mecanismos para a proteção da mulher, que fisicamente somos mais frágeis, né? Por mais que as feministas queiram igualar, não tem como ser, e eu não concordo também com esse posicionamento, mas o objetivo aqui não é esse. Olha a outra aqui, de junho, CNJ afirma acordos com o Ministério da Justiça e Uber para combater violência contra as mulheres. A gente fica muito vulnerável. E você sabe que tem essa lei, né? Já faz 18 anos, a Lei Maria da Penha. Para você que não sabe que a Maria da Penha, ela sofreu violência doméstica, violência, né, do marido e ficou na cadeira de rodas. Mas o que eu tenho mais para falar para vocês sobre isso aqui, que é importante também? Tem o outro lado, tem mulheres se aproveitando dessa legislação para incriminar homens que necessariamente não necessariamente praticaram algum crime contra elas. Então fica aqui um alerta para as mulheres e advogados, né, que forem instruir, não agir dessa forma, não querer produzir provas falsas, porque senão vai perder a credibilidade dessa lei, essa proteção para as mulheres. Além do que fica muito feio, né? Descobrir depois que foi armação, uma simulação, você pode responder, né, por esses atos, não é legal não. Então, esse instituto é para proteção e não deve ser desvirtuado. Muito importante esse recado, não é mesmo? Sim. Vamos falar sobre mais coisas, que Cartório Passo a Passo dá uma volta enorme. É um ecossistema gigantesco que a gente consegue abordar muitos assuntos e passam sempre pelos cartórios, independente da atividade, se é registro de imóveis, se é notas, registro civil das pessoas naturais. E é importante lembrar também a capilaridade dos cartórios. Os cartórios estão presentes em todos os municípios do Brasil, é isso mesmo, em todos, e praticamente em todos os distritos também. Tem a criação do cartório em todos os distritos, mas nem todos estão ativos. Por exemplo, aqui em Mato Grosso tem cartórios que existem tecnicamente, mas ainda ninguém assumiu. Então, com o concurso, ou com um candidato aprovado, pode assumir, então montar, né, instalar essa serventia. Mas é para ter em todos. Então, você pode se socorrer do auxílio dos cartórios. Muito bem? Vamos lá, outro assunto. Vamos conversar sobre ITBI? Lembra o que é ITBI? É um imposto sobre transmissão
de bens imóveis, é um imposto municipal. Então, toda vez que tem uma compra e venda, você vai ter que recolher esse tributo. Aqui são 2% a alíquota, tá bom? E aí fica aquela questão assim, qual é a base de cálculo? Por quê? Porque às vezes tem até 3 valores em uma escritura pública. Quais valores pode ter? Vamos lá. Primeiro, o valor venal, o valor que é base de cálculo para o IPTU, tá? O Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. É o imposto municipal também. Então, tem esta base de cálculo, que normalmente é um pouco menor, tem o valor de mercado, né, que em São Paulo é chamado de valor venal de referência, tem uma tabela também, o município abastece um sistema e tem esse valor venal chamado de referência, e tem o valor que as partes atribuem, o valor da negociação em si, que às vezes pode ser muito menor que o valor venal em si, né, o valor venal normal. Mas isso não importa para fins de ITBI. O ITBI atualmente é calculado sobre o valor que a prefeitura arbitra, né? Que seria mais próximo ali o valor venal de referência. Então não fica vinculado ao valor venal para a base do IPTU. Só que aqui essa novidade que está acontecendo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é justamente no sentido que, claro, vai majorar, né? Se for aprovada essa reforma tributária aqui, que aí vai passar a utilizar a base de cálculo maior. Então, independente de qual seja. Então, se for maior o valor venal, vai ser utilizado. Se for maior o valor que as partes negociaram, será a base de cálculo. E os cartórios têm que informar todos esses valores, né? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, por favor, no site valorinvest.globo.com, tá aqui, tá? Então, ITBI ganha normas em proposta que regulamenta a reforma tributária. Bom ou ruim para o investidor? Fica aqui a pergunta, né? Então, você já entendeu que, sendo aprovada essa alteração, a base de cálculo será o valor maior, tá? O que mais que a gente vai conversar hoje? Deixa eu ver aqui, revolução da escritura pública. O que eu quero dizer com a revolução da escritura pública? Tá aqui esse tema, achei super interessante. Nossa, tem que arrumar outro jeito de compartilhar essas notícias, sai tanta propaganda, né, que fica até difícil. O pessoal fala assim, ai, escritura é caro, é difícil, eu não quero, mas aqui está se mostrando como um motor. Claro, não é um motor de carro, um motor assim que vai agilizar, vai impulsionar os seus negócios. Sabe o que é precatório? Vou dar um exemplo para ficar fácil de entender o que é precatório. É uma forma que o Estado paga um crédito que ele tem. Então, eu ganhei uma ação e ele não vai me pagar em dinheiro, decidiu que vai pagar em precatórios. Eu vou ter que esperar vencer, eu tenho como um título de crédito para receber. E às vezes eu quero passar esse crédito para outra pessoa. Isso se chama cessão de direitos. Então, dá para você fazer isso por contrato particular e essa lei mudou. Agora é só por escritura pública. Agora é mais rápido. E é por isso que essa notícia está aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Olha só. Então, está no site do conjur.com.br. Se você quiser acompanhar, dá uma lidinha lá. Motor da escritura, aliás, revolução da escritura pública, de custo a motor de agilidade do judiciário. E, ó, quem tinha essa notícia? Ó, 31 de outubro de 2024, essa notícia aqui. Pode dar uma lidinha. Você, profissional do direito, para orientar os seus clientes, né? Finalizou um processo judicial, só falta receber, vai receber por precatório, saiba que os cartórios estão preparados para te auxiliar, tá bom? Estão preparados para te auxiliar. Eu mesmo já fiz escritura dessa natureza, o colega Marcelo também já fez escritura. Claro, muitos outros já devem ter feito também, mas é novo, ainda é relativamente novo, poucas pessoas sabem. Então, você está aprendendo aqui no Cartório Passo a Passo que existe essa possibilidade também, tá bom? De fazer a escritura, cessão de precatórios e você recebe muito bem, muito tranquilo.
Vou compartilhar mais uma notícia aqui para fechar esse bloco com você. E você que ainda não me acompanha no Instagram, pode me acompanhar lá, Alcione Montani Tabelian, ficar por dentro de notícias sobre o programa também, tá bom? Vai ser uma alegria te ver por lá também. Ó, tá na tela aí para vocês. Importância dos cartórios para a segurança jurídica dos negócios. Esse é um tema, tá lá no site ndmais.com.br. Coloca na tela para a gente, por favor. Isso, olha aí, ó, ndmais.com.br. E não é de hoje essa notícia, não. Apareceu para mim, eu coloquei, agora que eu estou vendo que ela é de 2022, então faz 2 anos. Mas não é de hoje que os cartórios são essenciais para a segurança jurídica dos negócios, não é mesmo? Você vai fazer desde um reconhecimento de assinatura, uma escritura, tem muito mais segurança. Os tabelionatos de notas são essenciais para garantir a segurança, a autenticidade dos atos, facilitando o desenvolvimento das relações jurídicas e fazendo com que ela se desenvolva com mais previsibilidade e certeza. Então, a confiança que você tem no seu tabelião, na sua tabeliã, é importante. E esses atos que eles praticam têm a fé pública, tem todo um arcabouço jurídico que deve ser observado, tanto leis federais, leis estaduais, atos normativos estaduais, do Tribunal de Justiça, da Corregedoria. Tudo isso a gente tem que estudar, aprender para segurança jurídica. Então, não é feito de qualquer jeito, não é uma forma, vamos dizer assim, é tudo estudado e passo a passo para você ter o seu negócio jurídico seguro, tanto para o comprador, vendedor e em todos os negócios, tá bom? Eu volto já já, após os comerciais, vou falar sobre procuração em causa própria, que é um instituto muito novo para muitas pessoas. Então, pode ser que ele seja a solução dos seus problemas. Até já! Olá, vamos lá! Muita informação para você, você viu? Tudo relacionado ao nosso ecossistema cartorial. E agora vamos falar sobre procuração em causa própria. Esse instituto poucas pessoas conhecem, tem algumas divergências também, e daqui a pouco o nosso convidado também vai abordar esse tema, porque ele é especialista nisso, tá bom? Então vamos lá, eu até preparei aqui um resuminho para você, para facilitar a transmissão da informação. Mas antes, deixa eu relembrar aqui o nosso ecossistema cartorial. Giovana preparou esse desenho aqui para a gente, eu idealizei. Sempre a intenção é mostrar que tudo isso aqui e muito mais se conecta com os cartórios. Na notícia anterior eu falei sobre o consulado. Você, mas o que consulado tem a ver? Tem a ver, às vezes ele faz procuração lá, manda para a gente, tem várias coisas, casamento, nascimento de brasileiro, né, residente no estrangeiro. Então, tem tudo a ver com cartórios e tudo isso aqui. Então, a cada programa a gente vai trazendo convidados relacionados ao nosso ecossistema, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, então, vamos falar sobre mandato e procuração em causa própria. Aqui no Mato Grosso, nós temos previsão na tabela de emolumentos, né, e está lá específico, procuração em causa própria. Mas isso gera uma certa confusão, porque, na verdade, nesse instituto aqui, a gente tem a estrutura de mandato. O que é mandato? É um contrato que você especifica de forma detalhada os deveres das duas partes, ou mais, né, de todas as partes, ele não é unilateral. Mas deixa eu aproveitar aqui e compartilhar com você. Então, a natureza jurídica, né, do mandato em causa própria, ele é um negócio jurídico bilateral, né, tem obrigação para os dois lados, por isso esse nome aqui um pouco diferente para você, comutativo. Então, as partes, o mandante e o mandatário, firmam um acordo de direitos e deveres mútuos, tá? Então, tem um acordo entre as partes. Então, ele é o mandato. E a procuração seria o instrumento do mandato, aquilo que você leva para representar. Mas aqui nessa hipótese aqui, que eu coloquei, tirei inclusive da revista Registrando o Direito, que o autor é o Dr. Marcos Kikunaga, é de 2021, que é o nosso convidado de hoje. Então tá lá, um negócio jurídico unilateral. Quem assina é apenas o outorgante, apenas aquele que está
outorgando poderes, né, concedendo os poderes. Bom, já falei desse aqui, que ele está conferindo os poderes ao procurador para agir no seu nome. O que mais? O que pode esperar desse instituto, né? A procuração ou mandato em causa própria. Aqui, ele deve conter todos os elementos do negócio final. Como que a gente utiliza uma procuração em causa própria aqui, já esclarecendo, né, com a estrutura de um contrato de mandato, porque tem que estar bem detalhado ali, assim como na escritura de compra e venda, quem são as partes, qual é o negócio que está celebrando, né? Normalmente envolve imóvel, qual é o imóvel, descrito de uma maneira detalhada, qual é a matrícula, qual vai ser a forma de pagamento, diferente de uma procuração apenas, que às vezes não menciona o valor, não é obrigatório mencionar o valor, você está apenas autorizando que outra pessoa te represente. Aqui não. Normalmente na prática o negócio jurídico já está acontecendo. Ao invés de você fazer apenas um contrato de gaveta, que é assim que é chamado, um contrato particular, e às vezes reconhece a assinatura, então somente guarda, aqui ele é público. Então, se você perdeu o seu, se você queimou, rasgou, enfim, molhou, é muito comum de acontecer. Você pode pedir uma segunda via, exatamente, tá? E aí esse negócio já está feito. E uma vantagem muito grande, não há revogação. Exatamente. Esse tipo de procuração, aqui é chamada de procuração em Mato Grosso, mas como eu estou explicando, tem estrutura de mandato. É irrevogável. A doutora, não revoga mesmo? Não, não dá para revogar. Mas e se a pessoa que vendeu, ou o procurador, né, o outorgante na verdade, falecer? Mesmo assim, vai continuar vigente este ato. Então, é uma segurança jurídica muito grande. Ou, quem está outorgando esses poderes, né, transmitindo, vamos facilitar para você entender de casa, quem está vendendo, mas por algum motivo não dá para fazer a escritura pública ainda, então pode-se utilizar deste instrumento para resolver. Às vezes quem está vendendo vai embora do país, né, não tem previsão, ou está prestes a fazer uma cirurgia, tem receio, né, do que pode acontecer. São inúmeras situações que levam a pessoa a escolher por este ato. Então, é importante você saber que tem esse instituto também. E se você é profissional do direito, né, advogado, se é acadêmico, convido você a estudar um pouquinho sobre isso, porque você vai se diferenciar no mercado, oferecendo uma opção para o seu cliente para resolver com segurança jurídica, tá bom? O que mais que eu posso compartilhar com vocês? Os poderes. Que tipo de poderes você pode colocar nesse instrumento? Você pode colocar todos os poderes que você faria numa escritura de compra e venda, por exemplo, tá? Então, ele pode vender para outra pessoa, ele pode passar para o nome dele mesmo, a gente fala de contrato consigo mesmo. Então, ele vai assinar em nome do vendedor, vai assinar em nome do comprador. Tá? Esse imóvel está ali, ele pode fazer o que ele quiser, tá? Este instrumento também tem ingresso no registro de imóveis. O que eu quero dizer com ingresso no registro de imóveis? Olha, a Lei 6.015 de 73, que é a nossa Lei de Registros Públicos, ela traz de forma clara quais são os instrumentos, né, negócios, né, que podem ser registrados. Por exemplo, um contrato particular de compra e venda de imóvel pode ser dado a registro, né, pode ter ingresso se for até 30 salários mínimos. A partir de 30 salários mínimos, é obrigatório que seja lavrado uma escritura pública. Essa procuração, né, que é o instrumento desse mandato em causa própria, ele tem ingresso no registro de imóveis. Então, você não precisa fazer outro ato com o nome de escritura pública para poder registrar no seu nome ou passar para outra pessoa. Muito importante essa informação, não é mesmo? Você tem mais uma informação, a eficácia é a mesma, né? Às vezes você tem uma situação que você quer fazer a compra e venda, não consegue, precisa de uma autorização específica, né? Às vezes a questão ambiental, e aí você pode fazer
utilizar esse instrumento aqui para finalizar o negócio, libera a outra parte e você fica com esse dever de manter, ou às vezes vai pagar parcelado, né? Compra só a carta de ágio, coisas assim. Então, isso dará a segurança para você que está adquirindo e para você que está vendendo também. Tem gente que vende e depois vai ver, tá toda a dívida no nome dela. Muito, muito interessante isso. E o ITBI? Como é que fica o ITBI? Então, se for só uma procuração normal, não tem incidência de ITBI, tá? Porque é unilateral. Agora, se você fizer esse contrato de mandato, né, essa escritura, essa procuração em causa própria nesse sentido, então sim, deverá ser recolhido o ITBI no ingresso, pelo menos no ingresso no registro de imóveis. Você viu quanta informação relevante? Né? A gente sempre traz essa informação. Deixa eu falar mais uma coisinha. O custo. Aqui no estado de Mato Grosso, o custo é de uma escritura pública de compra e venda. Tá? Isso vai depender um pouquinho o valor, se é mais caro o seu imóvel ou mais barato. Mas você tem que saber que é nesse nível por conta da segurança jurídica. E daqui a pouquinho eu vou entrevistar o Dr. Marcos Kikunaga, que é advogado em São Paulo. Ele tem um artigo sobre isso, domina esse assunto com maestria e ele vai compartilhar a experiência dele com todos nós, tá bom? Eu volto já já, após o intervalo. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora o momento mais aguardado é o momento da entrevista. E como eu falei para vocês, eu recebo o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Ele é advogado em São Paulo, já foi presidente da Adnotari, agora ele está como diretor técnico de conteúdo. Eu gosto muito do Dr. Marcos Vinícius, faz parte da minha trajetória profissional. Né, acompanhei ele, secretariei na Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos na OAB de São Paulo, então é uma alegria muito grande receber ele aqui no programa Cartório Passo a Passo e poder compartilhar esse momento e, é claro, compartilhar com vocês aí de casa o conhecimento dele, que não é pequeno. Ele tem uma atuação muito rica no ramo imobiliário, principalmente, até onde eu sei, mas ele domina muita coisa, é impressionante. Além disso, ele é coordenador da especialização em negócios imobiliários da ESA, lá de São Paulo, tá bom? Ele é autor de livros, o último aqui é o de Direito Notarial e Registral à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tem vários artigos publicados, dentre eles um que eu usei no bloco anterior. Então, sem mais delongas, Dr. Marcos Vinícius, é uma alegria recebê-lo o senhor aqui no programa, ainda que à distância, né? Mas o conteúdo vai ser transmitido da mesma forma. Oi, minha querida Alcione, o prazer é meu estar aqui. Fico muito honrado de participar do seu programa e saber que você está bem, destacando-se aí no Mato Grosso e no Brasil inteiro. Amém, obrigada. Então, vamos lá, eu sempre começo o programa perguntando um pouquinho sobre a trajetória do meu convidado, porque ninguém chegou aqui por acaso, né? Então, conta pra gente um pouquinho, doutor, da sua trajetória. Eu conheço um pedacinho, né? Mas eu imagino que tem muito mais aí. Mas a gente vai falar hoje sobre procuração em causa própria, mas conta um pouquinho, como é a sua história? Minha querida Alcione, é muito rápido. A minha vida não tem muitas aventuras, né? Tem muitos acasos. E eu iniciei a faculdade de Direito por influência do meu irmão, me formei trabalhando, sendo gerente comercial de uma construtora, que não tinha nada a ver com direito, eu imaginava que não tinha nada a ver, né? E acabei nessa área imobiliária, me apaixonando pela área imobiliária como gerente comercial de uma incorporadora aqui em São Paulo. E no momento que eu me formei, acreditando que eu ia advogar para a incorporadora, eu fui mandado embora, frustrado, fui procurar emprego. E, na verdade, o diretor da empresa, o Dr. Jorge Curineto, uma pessoa maravilhosa, já tinha costurado a minha ida para o cartório de notas, que prestava serviço para a incorporadora. Fui para o cartório, não sabendo do que se tratava, né? E lá passei 10 anos. Aprendi muito, trabalhei muito
e percebi a responsabilidade que tem os notários e registradores na prestação de serviço, né? Aprendi que o cartório é o porto seguro da sociedade. E uma sociedade instável como o Brasil, os cartórios têm muito maior relevância, né? Depois de 10 anos, fiz meu mestrado, minha especialização, já dava aula desde 2007. Hoje, esse ano, eu completo 17 anos na atividade acadêmica. Abri meu escritório de consultoria e estamos aí, depois de 12 anos, prestando consultoria na área imobiliária, notarial registral, para clientes no Brasil inteiro. Que linda história. Mas às vezes a gente tem uma porta fechada, como o senhor aí, né? E muitas vezes é assim, Exato. Só que a resiliência conta muito, né? Você fechou essa porta que estava esperando que fosse ser mais ampliada, mas às vezes o caminho da gente não está ali, né? A vinda... Não está. Pode falar. O que eu aprendi, Alcione, foi o seguinte, é falar sim para a vida, falar sim para as oportunidades. Então, a minha ida para o cartório foi um sim, ao invés do não. Aprendi muito. Depois veio um convite para advogar. Aceitei. Não me arrependo de ter saído do cartório. Veio a oportunidade acadêmica em 2007. Eu falei sim para a oportunidade acadêmica. E isso acabou sendo a minha terapia. Eu fico feliz de poder transmitir conhecimento. E eu sempre falo para os alunos, né? A minha obrigação como docente é transmitir tudo que eu sei. E a obrigação dos alunos é de duvidar de tudo que eu digo. Ai, que lindo. É isso mesmo. A minha vinda para cá não foi diferente, né? Abriu uma porta, eu falei, eu vou testar, né? É claro que tem muitos percalços no meio também, desafios, mas a gente tem que seguir. E essa sua experiência no cartório, com certeza, foi muito relevante para o exercício da advocacia. Porque quem conhece o lado de dentro do balcão, vamos dizer assim, sai na frente, né? Tem uma visão diferenciada, sabe das exigências internas do cartório, então você consegue atender com muito mais presteza ao seu cliente, né, e a toda a sociedade. Então, tenho certeza absoluta, até porque eu conheço de perto que o senhor é um profissional de excelência. Mas vamos lá. O conhecimento notarial registral, o conhecimento notarial registral, do meu ponto de vista, ele foi fundamental para me diferenciar no mercado. Porque eu enxergo coisas que muitos colegas não enxergam pela falta dessa experiência. Exatamente. Né? E eu acabo estudando ainda mais, se aprofundando nos temas, e a gente tem um atendimento diferenciado, assim dizer. Só para finalizar, assim, esse ponto, eu percebo que consigo ser muito útil aos advogados daqui também, porque também exerci a advocacia. Então, eu sei as dores dos advogados, as dificuldades que eu também passei. Então, quando eu vou conversar com eles, ajudar a resolver algum processo, eles falam, nossa, doutora, eu não pensei nisso. E às vezes eu até extrapolo, né? A gente já pensa, e se isso, e se aquilo? E se for isso, já é aquilo. Já, né, vai armando toda a situação para proteger, né? Mas na minha função eu tenho que ser imparcial. Então, olha, tá aqui, o que vocês querem dessas opções? Tenho essas opções. Então, não só o que o cliente pede, mas muitas vezes eu consigo oferecer outras opções para ele que às vezes ele não percebeu. Mas vamos falar de procuração em causa própria? Vamos lá. Esse instituto é pouquíssimo conhecido por aqui. Mesmo aí em São Paulo, quando eu morava aí, não eram muitos, né? Então, o senhor revolucionou também o meio jurídico, né, defendendo, inclusive o artigo que o senhor me enviou, eu já tinha lido antes, foi bem legal de reler, né, sobre esse instituto, porque precisa ser divulgado, ele é muito útil em diversas situações. Então, vamos conversar sobre ele. Para começar, o que é uma procuração em causa própria? Né? Como o senhor definiria, assim, eu sei que não tem como definir, assim, sem muitos termos técnicos, né? Mas se eu puder explicar de uma forma simples, seria melhor. Vamos lá. Só para a gente poder iniciar essa conversa, a gente tem que lembrar o seguinte, que a procuração em causa própria é um instituto jurídico criado no direito romano. E esse instituto não houve mudanças estruturais até hoje. Nossa. E isso é importante a gente dizer, né? Por quê? Porque o romano, na época da criação da procuração em causa própria, ele não podia ceder direitos.
mas ele podia renunciar. Então, o que ele fazia? Ele fazia a transferência dos direitos da representação via procuração e o representante agia em benefício próprio. Olha. Então, na verdade, era uma verdadeira cessão de direitos o que ocorria na prática. Então, assim, para eu definir uma procuração em causa própria, eu acredito que é mais fácil a gente entender pela história. A procuração em causa própria nada mais é do que uma transferência de direitos de modo informal. E essa transferência de direitos, evidente, que quem está recebendo esses direitos, que seria o representante, ele vai poder operacionalizar aquele negócio num futuro e de forma facultativa, se ele desejar. E isso é importante. A procuração em causa própria não exige, obrigatoriamente, que você assuma todas as operações ou todos os negócios do representado. Mas é uma faculdade que você transmite ao representante. Isso é importante. E qual seria a diferença entre uma procuração pública normal e uma procuração pública em causa própria? Bom, vamos lá. A diferença fundamental é a ausência de discricionariedade do representante, do procurador. Então, numa procuração comum, você tem uma liberdade muito grande dependendo do ato ou do negócio a ser realizado. Agora, na procuração em causa própria, não. A procuração em causa própria, ela exige necessariamente como pressuposto a ausência de discricionariedade do procurador. E por quê? Para que não haja conflito de interesse. Entendi. Então, esse é um ponto que o artigo 661 do Código Civil, parágrafo 1º, em conjunto com o artigo 685, você vai perceber na leitura que o representante, quanto menos discricionariedade ele tiver, menor será o conflito de interesse. Tá, então só para explicar para quem está em casa, a discricionariedade é a liberdade de praticar atos que não está expressamente escrito na procuração. Isso. Então a procuração ela tem que trazer todos os elementos possíveis desse negócio. Tudo. Tudo. O exemplo mais claro, Alcione, do uso da procuração em causa própria é no contrato de gaveta. O sujeito mutuário, ele não pode vender o imóvel. Por quê? Porque a lei do SFH, a lei do Sistema Financeiro da Habitação, a lei 4.380 de 64, ela indisponibiliza esse imóvel de forma legal. Então, o nosso querido mutuário, o que ele faz? Ele não pode mais permanecer naquele negócio. Ele não pode ceder os direitos nem vender, sem autorização do credor. Então, na prática, ele faz aquele contratinho de gaveta, fazendo com que o cessionário assuma a dívida e junto ele faz uma procuração em causa própria. Para quê? Para que ao final, após a quitação, ele possa outorgar a escritura definitiva para si próprio. Entendi. E quais seriam as vantagens que o senhor entende da procuração em causa própria? Eu acredito que a maior vantagem é a velocidade no negócio e a segurança de que o representante não dependerá mais do representado. Entendi. Então, no momento que eu recebo uma procuração em causa própria, essa procuração, segundo o artigo 685 do Código Civil, ela não vai permitir a revogação, não vai permitir a extinção pela morte ou pela alteração da capacidade das partes. E isso é segurança. Porém, tem a desvantagem. A desvantagem da procuração em causa própria é você não poder registrá-la, você não gerar oponibilidade erga omnes no registro de imóveis. Isso é um problema. Entendi. Eu já ia perguntar das restrições, né? Mas eu vou fazer um adendo aqui. Aqui em Mato Grosso, nas normas da Corregedoria, ela usa a expressão
procuração em causa própria, mas comparado com o artigo do senhor, seria o equivalente ao mandato em causa própria, que é o contrato. Então, aqui, a terminologia utilizada é essa. Inclusive, é que tem diferença de um estado para o outro, né? Apesar desse instituto, se eu falar que não mudou desde antigamente, mas só a título de curiosidade, aqui é usado esse termo e ele tem ingresso no registro de imóveis. Mas vamos por partes aqui. Sobre as limitações, a senhora acha que tem situação assim que não dá para usar a procuração em causa própria? Olha, Alcione, no que tange aos negócios imobiliários, a procuração em causa própria ela é muito ampla. Então, eu já utilizei procuração em causa própria para assegurar um contrato de gaveta. Eu já usei a procuração em causa própria na realização de uma compra e venda com hipoteca, que o credor hipotecário viajou para o exterior e não voltaria. E aí vem a pergunta: quem é que vai outorgar a quitação para o devedor hipotecário? O procurador. Então nós decidimos, exato, então o que nós decidimos? Que o comprador e devedor hipotecário seria o procurador. O vendedor aceitou receber parceladamente o preço. E nós deixamos claro, na procuração em causa própria, que ao final da quitação da última parcela, o banco emitiria um relatório, um extrato específico de pagamento, de comprovante de pagamento pelo devedor hipotecário. E esse documento ele seria apresentado ao tabelião de notas para a outorga do termo de quitação via instrumento público. Entendi. Muito boa essa manobra, né? Resolveu a situação do cliente. E essa função do advogado, né? Não só decorar a lei, mas pensar em como aplicá-la de maneira segura para os seus clientes. A procuração em causa... Teve uma outra hipótese, Alcione, bastante interessante também, que foi um compromisso de compra e venda que o comprador tinha que pagar numa determinada data. E quando ele foi verificar o custo da escritura aqui de São Paulo, a gente estava naquela oscilação do valor venal de referência. Então, o valor venal era X elevado. E o valor venal de referência atribuído pela prefeitura era 3X. Nossa. Então, a gente ingressava com mandado de segurança. Então, o que eu mandei fazer? Falei, paga e já pede a procuração em causa própria do vendedor. Por quê? Porque ele já vai dar quitação na procuração em causa própria. Enquanto isso, a gente vai discutir o mandado de segurança e quando sair a liminar, a gente usa a procuração em causa própria para outorgar a escritura definitiva. Olha só, foi uma boa saída. Mas eu tenho também uma outra sugestão. O cliente é livre para lavrar a escritura onde ele quiser, em qualquer tabelionato de notas do Brasil. Claro, tem como é que vai ser assinado, o notariado tem limitações territoriais, tem um critério de competência do tabelião. Mas uma vez atendido esses critérios, e eu vou citar como exemplo aqui, porque a atividade que eu exerço aqui, a tabela aqui é fixa. Aliás, ela tem faixas de valores até um determinado ponto. Então, até R$250 mil tem uma certa progressão, que começa menos de 300 e vai até 5.700, por aí. Depois disso, não importa o valor do bem. O valor da escritura vai ser esse teto de 5.700. Eu estou arredondando, não é exatamente isso. Isso, para nós, tabeliães, não é tão interessante quando é um patrimônio elevado, porque o risco, né, da responsabilidade civil é proporcional ao bem, mas para o cliente, nesse momento, né, o foco é o cliente, às vezes é interessante pensar nesse ponto também, né? Agora, o ITBI não teria como fugir, né? Tem que ser do local do imóvel, né? E tem a alíquota daí, mas fica essa possibilidade aqui também de outros estados. Isso é verdade, é bem lembrado. Pode me ligar. Trocar ideia, não que necessariamente vai vir para cá, porque, como eu disse, tem critério de competência territorial, né? Mas esse instituto, já usei também quando preciso fazer uma escritura. Na verdade, o cliente queria fazer uma escritura de compra e venda e não podia por restrição mesmo, precisava de uma autorização, não sei se era do IBAMA, algo assim, e sem essa autorização eu não poderia lavrar essa escritura. Então, sugeri
uma procuração em causa própria, que no caso, inclusive, depois já seria dado ingresso lá no registro de imóveis. E aqui a outra peculiaridade é que ele é cobrado também como valor da escritura, e não como uma procuração normal, uma procuração pública normal. Aqui é um pouquinho diferente nisso. Então, nosso Brasil é grande, né, tem algumas diversidades. O problema da procuração em causa própria é justamente que as corregedorias, elas confundem a estrutura do mandato em causa própria com a procuração em causa própria. São instrumentos similares, semelhantes, porém são instrumentos distintos. Uhum. O mandato em causa própria, ele tem ingresso no registro de imóveis porque ele é um contrato. E a procuração em causa própria, ela tem estrutura de procuração e ela depende de um instrumento translativo para que o instrumento translativo seja produzido e tenha ingresso este título no registro de imóveis. São diferentes. Perfeitamente. O que está acontecendo aqui atualmente é que ele tem estrutura de mandato, de contrato de mandato, com o nome de causa própria. Mas vamos lá, vamos seguir procuração. Aqui. Isso, desculpa. Não de procuração. Quando que o senhor recomenda a procuração em causa própria ao invés da escritura de compra e venda? Além de uma irregularidade, assim... A recomendação da procuração em causa própria, primeiramente, a gente tem que verificar o seguinte: em qualquer hipótese de contrato de execução diferida, continuada ou de prestação periódica. Então é muito importante esses contratos de longo prazo, você verificar a possibilidade do uso da procuração em causa própria. Justamente porque, principalmente quando você assume os direitos e deveres do sujeito, né, do representado. Isso é muito importante. Que é o caso mais clássico, é o contrato de gaveta. É né, verdade. que deve ser utilizado. Porque depois você adquiriu o imóvel, passou lá 20 anos, você quitou. A quitação é em nome do representado. Né? E aí você vai buscar esse sujeito para te otorgar a escritura definitiva e você não encontra mais esse sujeito. Pronto. Ou você vai ter que fazer uso capião, ou você vai ter que fazer a adjudicação compulsória. E se tiver feito uma procuração em causa própria, já está resolvido. Já lava a escritura definitiva sem dor de cabeça. Ele mesmo assina como outorgante e também como outorgado. Que legal. Como vendedor e como comprador. Isso, é verdade. Me equivoquei. Exato. Doutor, e o ITBI, como que fica? Tem incidência ou não tem incidência quando o negócio é feito com a procuração? Então, quando se utiliza a procuração em causa própria, o STJ e o STF, desde 1957, já falava, procuração em causa própria não é título translativo. Então, se não é título translativo, não há incidência do ITBI. Agora, diferente é a situação do mandato, porque o mandato ele é título translativo. E aí sim, as leis municipais, elas antecipam o fato gerador do ITBI no momento da lavratura das escrituras, como é o caso de São Paulo. Entendeu? Daí é muito importante. Vou até explicar para você que está em casa que o título translativo é aquele que tem ingresso no registro de imóveis. É assim como a compra e venda. Você leva, protocola e ele vai ser registrado. O seu título vai ser registrado. Uma procuração normal não tem ingresso no registro de imóveis, ou a procuração que o doutor está falando em causa própria aqui, sem esses termos todos, ele não tem ingresso. Então, é a entrada. Ele é um título que tem entrada no registro de imóveis, você pode protocolar e registrar o seu negócio jurídico, assim como uma escritura de compra e venda. Então, é importante a gente esclarecer isso, a gente tenta desmistificar um pouco o direito, e tem terminologias que não tem como mudar, né? Mas aí algumas a gente consegue. Doutor, sim, teve alguma situação peculiar, assim, para o senhor contar para a gente, de experiência com seus clientes, sobre a procuração, sobre o ITBI? Tem alguma dificuldade aí em São Paulo? Como que está? Aqui em São Paulo, nós temos várias dificuldades, como no Brasil inteiro, né? Eu ouço muito dos alunos, depois que a gente tem a aula de procuração em causa própria, eles saem no mercado tentando utilizá-las, né? E geralmente há uma reclamação assim generalizada dos advogados que os cartórios não aceitam ou
que a procuração em causa própria está em desuso, ou que incide TBI, e acabam criando dificuldades para a lavratura da procuração em causa própria, né? Entendi. E isso que a gente vem ouvindo. E tem pessoas que entendem que pode ser uma forma de burlar o fisco, de não pagar o tributo, o ITBI, nesse sentido, uma simulação, tem entendimento de todo jeito, né? A gente tem que utilizar esses meios de comunicação justamente para levar informação para as pessoas que o Instituto está vigente, está no Código Civil, é uma opção do cliente utilizá-lo, não é mesmo? Exato. Então, assim, Pontes de Miranda, quando ele escreveu o Tratado de Direito Privado, se você for fazer uma leitura, ele fala 50 páginas da procuração em causa própria. E ele fala, assim, com uma certa indignação, porque ele afirma o seguinte: a procuração em causa própria, ela é um instrumento tão comum, e era tão comum em Roma, que ela nunca precisou de positivação em código. Então, quando o Código Civil de 2002 ele veio expressamente tratar dela, não tem o menor sentido, né, o cartório de notas, no momento da lavratura de uma procuração em causa própria, falar para o usuário do serviço que aquilo está em desuso, né, se o Código Civil está vigente. Sim. Né? Então, assim, não tem sentido, é justamente a pura falta do conhecimento do instrumento jurídico que gera essas narrativas, né, e acaba gerando insegurança, instabilidade jurídica, porque o cliente ele acaba fazendo um compromisso de compra e venda, que é o caminho que todo mundo vai, e aí o vendedor acaba morrendo, e aí você acaba sendo obrigado a gastar mais dinheiro com o processo de adjudicação compulsória judicial ou extrajudicial, ou o processo de usucapião. E vai ficar muito mais moroso, muito mais caro, né? E pode evitar tudo isso você consultando um advogado da sua confiança, né? Alguém especialista no direito imobiliário, como o Dr. Kikunaga. Por isso, quando a gente lá na pós-graduação de negócios imobiliários, Alcione, eu faço questão de dar minuta, não tenho pressa em explicar, em fazer exercício com a procuração em causa própria. Por quê? Porque depois o aluno ele sai no mercado imobiliário utilizando a procuração em causa própria em qualquer tipo de negócio, inclusive numa eventual doação. Olha só. Então o sujeito não consegue fazer a escritura de doação, não consegue fazer o contrato de doação imediatamente, ele pode usar a procuração em causa própria para realizar aquela doação. Que interessante. Eu não utilizei ainda nesses termos. Muito bom, vou pensar nisso. Vamos pensar o seguinte, eu quero fazer uma doação para você. Tá. Mas eu tenho uma irregularidade no imóvel que impede essa doação de ser formalizada. Faz sentido. Eu posso fazer a procuração em causa própria para você. No momento que você regulariza o imóvel, que permita a transmissão da propriedade, porque a gente tem que lembrar que a doação, o bem, ele tem que ser transmitido. Certo. Né? Senão se torna uma promessa de doação. Verdade. Então a procuração em causa própria, ela vai ser a própria doação que será materializada futuramente no contrato, e esse contrato será registrado no registro de imóveis. Olha aí, mais uma aula aqui. O doutor realmente tem uma veia acadêmica muito forte. Já aprendi muito com ele. Também nos cursos da ESA, já fiz alguns cursos com o senhor já faz um tempo e, graças a Deus, essa desenvoltura que eu levo hoje, com certeza tem uma boa parte do aprendizado que colhi com o senhor. E até recomendo aos colegas, imaginem assim, recomendo aos colegas procurar o curso de especialização do doutor em negócios imobiliários da ESA. Passa online? Dá para assistir online? Não dá mais. Agora, na primeira, segunda e terceira turma, tinha a oportunidade de ser online. Agora, nas últimas turmas, a quarta e a quinta turma são 100% presenciais aqui em São Paulo. Mas vai valer a pena comprar passagem, ir até São Paulo, já aproveita e passeia um pouquinho e aprende muito de direito imobiliário com o Dr. Kikunaga. O nosso tempo está terminando, doutor. E a última pergunta da entrevista, normalmente eu faço sobre este meio de comunicação que a gente está exercendo aqui hoje, que é um programa em TV aberta para falar sobre os serviços de cartórios, né, como é que ele funciona, para desmistificar
romper paradigmas. Eu percebi que há pessoas assim que têm conceitos estabelecidos que não são exatamente como é que funciona na prática, né? O alcance do serviço extrajudicial. O que o senhor achou dessa iniciativa de um programa de TV aberta para falar desse ecossistema cartorial? Alcione, eu achei fantástico, porque o direito notarial registral, ele é fundamental para o exercício da cidadania. Então, conhecer como materializa o direito, né, e eu sempre comento que o direito notarial registral é o direito civil aplicado, e isso não se aprende na faculdade, porque a faculdade tem um currículo muito superficial. E os professores acabam não tendo tempo e conhecimento específico de como materializar os institutos jurídicos. E isso faz uma diferença imensa na vida do profissional. Seja ele advogado, seja ele corretor de imóveis, seja ele administrador de imóveis, qualquer pessoa que atua na área imobiliária, o conhecimento na área registral ela é fundamental. Então, assim, você está de parabéns, eu fico muito orgulhoso de ver a sua trajetória, saber que você está bem familiarmente, de saúde, que a Sofia, sua filha maravilhosa, está feliz aí no Mato Grosso. Amém. E muita saudade de vocês. Quando vocês puderem vir para São Paulo, ou se eu for para Mato Grosso, certamente a gente vai se reencontrar. Amém. Muito obrigada por essas palavras doces. São recíprocas. Obrigado. Imagina, e espero que a gente se encontre em breve, o senhor e a família toda. Obrigada mesmo. E a gente encerra por aqui. Deixa eu dar um tchau para você aí de casa. Obrigada por ter acompanhado o programa Cartório Passo a Passo. Mais uma vez trazendo muitas informações relevantes para você, sempre relacionados, né, ao ecossistema cartorial. Você viu quanta coisa você pode aprender, não é mesmo? Então tá, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, doutor Kikunaga. Coloca ele na tela de novo. Tchau, tudo de bom.